Rapaz, cinema marginal para mim é uma coisa meio incógnita, assim, é uma palavra que ainda nunca refleti sobre ela. Eu só sei que eu fui enquadrado nessa história de cinema marginal pela própria maneira de foi feito o filme e pelo conjunto de filmes que surgiram depois. Mas eu nunca refleti sobre isso, eu nunca me senti nem participando, nem dentro, nem fora. Foi chamado, eu fiz o filme antes do movimento, quer dizer, antes não, 69. Não tinha isso de marginal na época que eu fiz o filme, eu fiz em 69. Não tinha essa história de marginal, surgiu depois, que aí foram cunhar essa palavra para fazer a origem do movimento, quer dizer, o número de filmes que tinha a ver com a margem e tal, e criou-se esse estigma, né? Essa cosmogonia marginal, sei lá o quê. Então para mim, eu sempre fiz filmes marginais, entendeu? Eu até te falei hoje, o Birajara, de 74, que eu ia fazer um curta, fui para o Araguaia com 2 amigos, Caveirinha, e fiz um longa, entendeu? E recentemente, 20 anos depois, Louco por Cinema, um filme de R$400 mil, é um filme marginal, completamente marginal. Quer dizer, só porque foi lançado no cinema, porque eu tenho esse trato meio leve de fazer, entendeu, o filme, então as pessoas riem. E o Birajara foi no cinema, Louco por Cinema foi no cinema, mas é filme marginal, né? Mesmo jeito que Meteorando, diga lá, companheiro. Aí esse aqui é o próprio marginal, né? O próprio é igual a mim, entendeu? É a própria história. Nós estamos trabalhando aqui, você dá um tempinho, a gente... Coisa rápida, tá legal? Chegou em São Paulo, entendeu? Então. Chegou em São Paulo, entendeu? Chegou. E eu fui ex-combatente do quartel militar da Pituba, entendeu? Peraí, entendeu? Chegou para dar testemunho. E eu... Em pessoa. Então. E que existia, inclusive no filme está bem colocado essa história dos estudantes. Foi caçado, foi depois do AI-5, o estudante foi caçado, e que nós ficamos numa encruzilhada. Ou partia para a rebelião cultural, social, familiar, em todos os níveis, entendeu? Ou partia, ou ficava somente apanhando e sentindo o peso da repressão, né? Então, na verdade, a contracultura é exatamente a explosão da reação. Espera um pouquinho. Era exatamente o que o filme, eu estava vendo hoje, que vi que o filme vem, e na época a juventude se identificou tanto com o filme, porque ele representava essa contra-rebelião, essa energia contra a repressão, em todos os níveis, no nível social, enfim, em toda a estrutura da sociedade, né? Na linguagem do cinema, na linguagem da poesia, na música, eram os Novos Baianos, era toda o Caetano, Gil, que estava sofrendo a perseguição, e nós, estudantes, eu estudava na faculdade de economia, estava recém saindo da faculdade de economia, a faculdade mais politizada, e a gente estava rompendo com as estruturas e a forma de atuação da política tradicional que estava levando direto, né? Essa que eu acho que é a história que o filme tem esse magnetismo, as pessoas, e que também autorizava essa marginalidade, né? Autorizava o fumo, autorizava a rebelião contra a sociedade burguesa, legitimava essa rebelião, né? Dava uma expressão à altura do que a inteligência na época estava carente desse tipo de rebelião, né? Então o cara assistiu o filme, ele se identificava ou não. Eu vejo isso até hoje, muitos críticos e muitas pessoas que de repente veem o filme assim como um filme ele não é muito cinematográfico no sentido da tradição do cinema, e também não é na antitradição do cinema dos filmes marginais clássicos. É um filme que é uma expressão voluntariosa, assim, de um clima irreverente, de um clima. Mas não tem uma cultura cinematográfica, digamos, por trás, assim, uma vontade de fazer cinema, tem uma vontade de expressar uma revolta. O que eu estou dizendo é que não existe uma preocupação estética, entendeu? Não existe. Existe uma liberação, uma irresponsabilidade, uma ingenuidade que faz com que o filme tenha esse sabor que eu acabei de ver e até gostei. Eu acho que tem essa surpresa, né, de naquela época a gente está colocando essas coisas, né, o assassinato dos pais negativos, que é o símbolo da repressão social, a coisa do fumo, liberar a coisa do passeio onírico pelos fantasmas, entendeu, da cultura
vamos dizer, americana, que a gente na época sentia o peso, né, todo o processo que a gente vivia de repressão mesmo. Eu era um admirador de Alvinho, porque Alvinho fazia teatro. Uma vez ele montou uma peça do Gené, que eu não me lembro mais o nome, foi todo mundo preso, a gente saiu do Camburão correndo. Não sabia que Alvinho ia fazer esse filme, porque eu fiz Meteorango, nunca vi Caveira Mais Frente, nunca vi. Eu fiz Meteorango e fui mostrar no Festival de Brasília, onde ele aconteceu. Lá realmente foi onde ele aconteceu. A censura ficou no som. Quando eu falava, eles tiravam, eles assistiram algumas vezes e não queriam deixar o filme passar. Mas aí Paulo Emílio, as pessoas fizeram uma pressão, Walter da Silveira e outras pessoas na época, que eu não lembro o nome, fizeram uma pressão, a censura tá ok, mas o censor tem que ficar no som. Quando eles falam, tirava, o público dava vaia, porque eles tiravam o som e não deixavam ouvir, então ficou essa história toda. Ficou até a hora de passar o filme, não se sabia se ia passar o filme ou não, me chamava e dizia, não vai passar, não vai passar. Bom, aí o filme ficou preso na censura 1 ano. Quem liberou o filme, aí Alvinho rodou Caveira Mais Frente na Bahia, eu nunca vi rodar, eu não voltei à Bahia nessa época, nem o filme nem assisti, eu sei que o personagem foi tirado de Caveira Mais Frente, que está maravilhoso no filme, que é o próprio Caveira, meu amigo, que o nome dele o apelido dele era esse, fez o papel que tal. Mas o filme ficou preso na censura e meu pai começou a fazer gestões a Brasília para tentar liberar o filme. Depois de 1 ano, eles liberaram o filme, mas aí o filme já não tinha aquela pegada que tinha aquele espaço que teve na mídia na época do festival, que teve um espaço nos jornais, Rio, São Paulo e tal, a revelação e tal, o filme irreverente, as pessoas, o próprio Carlos Frederico escreveu bastante na Última Hora no Rio sobre o filme, as pessoas que falavam de cinema na época, né? E aí o filme, 1 ano depois, ele entrou em cartaz no Cinema 1, inaugurou o Cinema 1 no Rio de Janeiro, em Copacabana, teve uma carreira mais ou menos curta, não foi assim de bilheteria. Eu lancei em São Paulo, lancei em Minas, até foi a RPI que lançou aqui, Persson, a turma e Batista, a turma que tinha uma reunião de produtores independentes, de distribuidores, mas o filme não foi assim, não teve aquela repercussão que teria se a censura não tivesse preso naquele momento, porque ele viria do festival, já pegaria o impacto, né? E aí também eu entrei em outras histórias e acabei ficando meio engessado com o fato do filme não ter uma carreira regular que poderia ter tido. Aí só fui filmar 5 anos depois. Eu adorei ver essa sessão. Geralmente a gente assiste os filmes assim, tinha muito tempo que eu não via, então foi bom de ver. Depois tem o seguinte, tinha o clima tem muito a ver com o público que está assistindo. Se eu for passar esse filme num ambiente dissociado no cinema de shopping, você sabe que muita gente saía no cinema. Eu me lembro, na época saía gente no meio do filme, muita gente saía. Você sente aquela situação de que não está agradando o filme, porque não é um ambiente. Agora, aqui está um ambiente que as pessoas vêm ver filme marginal, mostra de filme marginal. Então, nesse ponto eu já relaxei. Depois eu vi, a reação foi muito boa. As pessoas riam, as pessoas se concentravam nos momentos importantes do filme. Então, eu achei muito boa a reação. E gostei de ver, eu pessoalmente gostei muito de ver. O que ele traz de fundamental continua em pé, entendeu? Ele registra, ele toca numa reflexão sobre o bem e o mal, sobre a morte, sobre a geração que está perdida, sem saber para onde ir. Traz a simbologia do mito do Cristo, está ali, que é um mito que precisa se refletir sobre ele. Eu fiz um filme agora, O Teatro de Deus, que tem a ver com essa perspectiva. Eu acho que o filme fala também da coisa da maconha, que é importante, que precisa legalizar esse negócio, que isso é uma bobagem, isso é uma repressão babaca, não vai dar em nada. Precisa falar-se também da representação do que são os pais negativos, que é a falta de diálogo, que é aquela mudice entre eles e só a repressão. O filme, quer dizer, fala de um monte de coisas que eu acho que tá super atual, tá super em cima, eu acho. Andei pouco aqui eu morava na Bahia, depois fui morar no Rio, andei pouco aqui na Boca do Lixo. Conheci todas as pessoas aqui que faziam, algumas, nem todas as pessoas faziam cinema, mas um filme que me chamou a atenção na época foi O Bandido, porque eu estava com aquela estrutura de Terra em Transe na cabeça, o cinema novo na cabeça, ainda há 19, 20 anos tinha feito um filme curta, ganhei um prêmio no festival, eu larguei a faculdade e estava nesse contrapé, fazer um longa,
mas um longa nos moldes ainda com muita coisa do cinema novo. Esse próprio filme meu, Doce Amargo, tinha isso. Quando eu vi O Bandido, eu vi uma possibilidade de romper com essas estruturas tradicionais, mesmo porque eu nem tinha bagagem suficiente, não fiz curso de cinema, não fiz nada. Eu saí do curta para esse filme, com 21 anos não tinha. E eu vi que era possível. Então esse filme foi importante para mim nesse sentido, entendeu? E depois os filmes marginais, alguns deles era uma família, era uma coisa gostosa. Os filmes do Rosenberg, o filme do Fred, Possuída por Mil Demônios. Aí vieram a sequência. Aí fui ver A Margem, que eu não tinha visto depois. Os média o Zezé, o Candinho. Gostei muito da Herança na época. Mas também nunca fui um cultuador dessa coisa. Eu acho que nenhum de nós foi muito, né, assim, de fazer disso um nicho de coisas excepcionais, melhores ou piores, entendeu? Era um filme que a gente se identificava. As pessoas viam, pô, adorei seu filme, vou mostrar o meu. Aí você via, tinha aquela mesma esculhambação e tal. E a gente se identificava uns com os outros, né? Mas eu acho que, inclusive, por isso que demorou de acontecer não existia um grupo como existia no cinema novo. É um contraponto mesmo, é uma rejeição àquela forma de atuar cinematograficamente, esteticamente, politicamente correta que o cinema novo tinha. Aquilo dali, quer dizer, até foi precocemente esse rompimento, entendeu? Porque aquilo não chegou nem a amadurecer, né? Não chegou, a estética do cinema novo não chegou nem a se esgotar, né? Ainda tinha até umas coisas, mas a gente começou assim a desencantar com aquele filme chato, pra burro, todo politicamente correto, no sentido mais tradicional da estética, entendeu? Aí começou a ficar um discurso repetitivo e tal. Eu acho que esses filmes nossos, esses chamados de marginais, vieram se contrapor a essa forma, que trouxe o lado da esculhambação, entendeu? Trouxe o lado da irreverência, da escatologia, entendeu? Da piada, da grosseria e tal, que o cinema novo não, ele tinha toda uma coisa voltada para o exterior também, né? Que foi, e é isso aí no bom sentido, era legal, ampliou o espaço do Brasil fora, e a gente veio daí, né? A gente cresceu vendo esses filmes, né? Gostando muito. Não tem essa coisa de que foi para talvez um ou dois cineastas tenham criado isso por coisas assim mais pessoais. Não, o cinema novo eu sempre achei legal os filmes, mas eu sinto que os nossos filmes são diferentes. Trouxe tudo isso como uma nova postura, uma nova visão, uma nova maneira de fazer cinema, né? O próprio Meteorango, por quê? O que é que a gente assistia quando eu tinha 8, 9, 10, 11 anos? Oscarite e Grande Otelo. Pô. O cara me perguntou quais os melhores 10 filmes que tinha aí, né, no Rio, numa coisa. Eu falei, pô, primeiro Cacareco Vem Aí. Cacareco Vem Aí, Carlos Manga, acho genial. O cara disse, pô, mas esse filme não tá nem no catálogo, ninguém sabe que filme é esse. Eu me lembro Odete Lara cantando Silfar, aquilo era... Eu sempre quis fazer chanchada. Meteorango é a própria... E louco pro cinema, eu quis fazer chanchada também, na coisa da loucura. Eu gosto, por quê? Porque tá na minha cabeça de menino, entendeu? Um tipo de cinema engraçado, irreverente, piada. Você vê essa coisa de Batman, isso tudo é vontade de fazer chanchada. Então você vai pegar, você vai ver uma colagem você vai ver uma colagem de chanchada, cinema novo e alguma coisa que a gente traz de reverência da nossa própria escrita, né, que a gente vai desenvolvendo. Mais ou menos é isso, a nossa história é essa. O louco, por exemplo, ele está encurralado com a lata na mão entre o cartaz de Terra em Transe e aquela foto de Oscarite e Grande Otelo. Isso são detalhes assim que é esse o hiato onde se encontra esse tipo de cinema, que pelo menos que eu faço, que não sou um estudioso de cinema, não sou um autodidata. Eu fiz meus filmes assim meio na porra louquice.